Oi, oi, aqui é a Rosane Glisleri, especialista em gestão de vida para líderes, e hoje eu vim falar para vocês sobre o segundo componente de uma carreira que nos traga prazer, que nos apaixone todos os dias e traga realização, né? Então, o primeiro componente eu falei no vídeo passado, que é o propósito de vida, que o propósito de vida não é a nossa profissão. O propósito de vida é o porquê de fazer o que nós fazemos. Então, o segundo componente se chama veículo. Então, o veículo é a atividade profissional que nós escolhemos para levar adiante o nosso propósito de vida. E interessante a gente pensar muito bem nesse veículo, porque quando eu fiz a minha transição de carreira há 4 anos atrás, eu não pensava nada disso. Eu simplesmente não queria estar mais onde eu estava e logo queria achar uma outra profissão para eu começar a trabalhar de novo e levar adiante as coisas. Mas quando eu comecei a entender o meu propósito de vida, linkar e conectar com o veículo e aí depois criar um contexto para isso acontecer, que é o próximo vídeo que eu vou falar, as coisas começaram a acontecer e fazer sentido e eu comecei a ir para frente. Então, o veículo é a atividade profissional que a gente vai escolher, né? Que vai nos dar prazer. Para a gente conseguir identificar qual é essa atividade, tem muito a ver com os nossos talentos e com as nossas paixões. Quais são os teus 5 maiores talentos? Quais são as 5 maiores paixões? Isso não quer dizer que cria um rótulo, que vai ser isso ou vai ser aquilo, não. Mas através das suas paixões e dos seus talentos, a gente tem um rastro para conectar com uma profissão. Por exemplo, eu amo correr. Ele me dá uma sensação de liberdade, de avançar, de ir para frente, aquele ventinho no rosto. Eu adoro correr. Mas isso não quer dizer que eu vou ser uma atleta, né? Mas a paixão e o que a gente gosta fala muito sobre a gente e eu posso conectar isso com uma outra atividade profissional. Por exemplo, empreender me traz liberdade, eu estou sempre evoluindo, então isso contempla uma das minhas paixões. Também tenho uma amiga que ama cozinhar e ela cozinha muito bem, gente. Só do cheirar, ela sabe se já tá bom, se já tem sal suficiente, se já tem tempero suficiente. É uma coisa linda em ver ela cozinhando. Mas isso quer dizer que a atividade profissional dela vai ser chefe de cozinha ou ter um restaurante? Talvez sim, talvez não, mas isso diz muito sobre ela. Diz que ela é organizada, que ela consegue compor as coisas, que ela entende o tempo de cozimento e de preparo de muitas coisas. Então ela pode levar essas características para uma outra atividade profissional que a realize mais. Então, identificar as paixões e as qualidades não necessariamente vão nos taxar, né? Então vou cozinhar, vou botar um restaurante. Não, então agora eu vou ser atleta. Vou lá e vou ser atleta com 30 e pouquinhos anos. Não necessariamente, mas se eu quisesse, eu encarava e ia adiante. Então, ele é um rastro, não é fechado, não é que vai ser isso, mas vai te dar um direcionamento do que realmente tu gostas de fazer e vai conectar com uma profissão que faça brilhar os olhos, que faça acender as tuas potencialidades, que te dê prazer em fazer as coisas, né? E muito do que nós fazíamos também é importante a gente rever de tudo que a gente fazia, o que mais dava prazer. Como eu disse, a questão profissional, as escolhas profissionais são inúmeras.
E às vezes a gente fica tapado, só olhar, então eu só posso isso. Não, tem N coisas. Mas outro dia eu tava numa janta e aí tinha uma outra pessoa que tava falando comigo, ela disse, ela tem um negócio que vai muito bem e ela assim me perguntou o que eu fazia, né? Eu falei pra ela, que interessante, eu sempre quis fazer psicologia, ou eu ia fazer psicologia ou eu ia fazer matemática, mas acabei não fazendo nada. Mas hoje eu me sinto realizada com o que eu faço. Olha só, ela administra uma empresa matemática, caixa, financeira, essas coisas todas, e gerencia pessoas que trabalham com ela. Psicologia pura, né, gente? Então, a escolha profissional, ela não é enquadradinha, né? Ela tem muitas possibilidades, mas que vem ao encontro das nossas paixões e dos nossos talentos. Então, bota aí no papel as suas 5 maiores paixões e seus 5 maiores talentos. As paixões são aquelas coisas que a gente realmente ama fazer, e os talentos são as coisas que a gente faz naturalmente, que as pessoas falam e te pedem ajuda para estar fazendo determinadas coisas. E aí, para validar essas questões e também para ficar um pouquinho mais fácil, depois que vocês fizerem, perguntem para as pessoas que estão ao seu redor o que elas acham que são os seus 5 maiores talentos e os seus 5 maiores, as 5 maiores qualidades. Então vai ficar muito mais fácil na hora de experimentar as coisas, de conseguir identificar qual vai ser esse caminho profissional, essa escolha profissional, né? Então, talentos e paixões, experimentar é muito importante na hora de entender se o veículo vai de fato trazer satisfação e prazer pra gente. Legal? Espero que tenham gostado. Logo, logo eu posto o próximo vídeo sobre o terceiro componente, tá bom? Beijinho, beijinho. Bye, bye!